Mais à frente, nesta edição, damos-lhe conta das declarações do Primeiro-Ministro nesta entrevista à TVI. Junta-se agora a nós, nesta edição das 12, António Capucho, com o habitual comentário semanal aqui às sextas-feiras. António Capucho, bem-vindo à edição das 12. Boa tarde. Começamos precisamente com a entrevista do Primeiro-Ministro. Como é que viu ontem Passos Coelho? Confiante? Não, confiante está ele sempre. Nisso é uma qualidade que não podemos negar-lhe. Confiante, bastante assertivo. Agora foi mais do mesmo. É complicado para ele, aliás, e para Paulo Portas já tinha sido complicado, manterem entrevistas em alternativa às entrevistas de Costa, de António Costa, sem que tenham, tal como Costa tem, um programa concreto. E, portanto, falam em banalidades e, no fundo, falam mais no passado, vangloriantes do passado e atacando o governo Sócrates, que já foi julgado pelos eleitores, já foi punido, sancionado, para falar apenas naquilo que fizeram e nos gloriosos dias que se aproximam, com políticas exatamente com as mesmas que nos conduziram até agora, a não ser que, evidentemente, o programa eleitoral venha a ser divulgado, parece que vai ser divulgado até ao final do mês e traga alguma novidade, o que não se perspectiva, adivinhando que as palavras quer de Portas, quer de Passos Coelho, de que vamos ter na prática mais a continuação das políticas anteriores. E aquelas que sabemos são extremamente preocupantes, como por exemplo o célebre corte dos 600 milhões nas pensões, no sistema da Segurança Social, que ele agora diz, ao contrário do que tinha dito a Ministra das Finanças, quando afirmou que poderia atingir cortes nas pensões, ele agora tenta afastar essa nuvem, essa perspectiva, mas a verdade é que para cortar 600 milhões ele terá que dizer aonde. Não dizendo, deixa pelo menos um setor muito importante do eleitorado bastante angustiado, porque foi muito penalizado até agora. Portanto, em suma, uma entrevista banal, sem prejuízo, evidentemente, das qualidades oratórias e formais que quer ele, quer aliás Paulo Portas, sem dúvida são possuidores. Falou-se também aqui, e não é habitual ouvirmos Pedro Passos Coelho falar tanto desta questão da degradação do Estado Social. Passos Coelho considera que salvou o Estado Social. Bom, isso realmente é preciso ter um grande tupete para referir que salvou o Estado Social, porque na prática ele pode dizer que salvou o país da bancarrota. Isso é uma afirmação, enfim, que teríamos que aprofundar quem é o verdadeiro responsável pela entrada da Troika, a questão do PEC 4, mas eu julgo que isso passou à história. Enfim, já foi dilucidado nas últimas eleições, há responsabilidades mútuas, não há dúvida que de facto estávamos numa situação muito difícil, que ele teve que intervir. Do meu ponto de vista, o grande feito da intervenção foi ter ido para além da Troika, ou seja, ter aplicado uma terapêutica excessiva, exagerada, que destruiu completamente a economia e que minou o Estado Social, pensões degradadas, cortadas, a segurança social, as prestações sociais foram de facto muito afetadas, na segurança social, seja na privada e especialmente na pública, conhecemos cortes nas pensões abissais, portanto não percebo, já não falo, se em Estado Social entramos na saúde e na educação, então aí também tínhamos enormes razões de queixa e para ilustrar... Foram precisamente esses dois temas que Passos Coelho ilustrou como tendo sido um investimento feito em duas áreas, como a saúde e a educação, com a dispensa, mesmo com a dispensa de quase 30 mil professores na educação. Passos Coelho cita a saúde e a educação como um investimento em áreas importantes para salvaguardar o Estado Social. Há uma degradação nas duas áreas na educação, nomeadamente sabemos que vamos ver a abertura do próximo ano escolar, mas sabemos que a educação passou por períodos perfeitamente caóticos, por legislação atropelada e confusa, por litígios intermináveis com professores, e na saúde, embora eu reconheça que este Ministro da Saúde conseguiu algumas coisas extremamente positivas, nos genéricos, na luta contra a Associação Nacional, na luta no sentido, na disputa contra a Associação Nacional de Farmácias visando a baixa do preço dos medicamentos, a verdade é que verificamos que, por exemplo, os cortes brutais no Serviço Nacional de Saúde conduziram a prestações de serviço nos hospitais muito degradadas, nomeadamente naquela época de ponta, na transição do ano passado para este ano. E chegamos, aliás, a alguns aspectos caricatos, como hoje se anuncia o corte dos telefones da Administração Regional de Saúde de Lisboa, mas enfim, isso é um detalhe. Portanto, em suma, o que me parece é que ele pode gabar-se de muita coisa, nomeadamente de ter evitado que o país tivesse caído na bancarrota, pode-se gabar de um ou outro indicador económico, aparecer, apesar de timidamente,
a acusar uma branda maioria, o que não se pode vangloriar, penso eu, é de ter beneficiado o Estado Social ou ter enriquecido o Estado Social. Pelo contrário, ele destruiu o Estado Social ou esteve em vias de o destruir. Em matéria de política fiscal, não houve grandes novidades aqui de Pedro Passos Coelho? Nenhumas, porque, vamos lá ver, eu estou na expectativa que apareça o programa. Apesar de tudo, o que é que ele diz? Diz, em primeiro lugar, que um detalhe que é muito relevante, até em contraste com a posição do Partido Socialista, que o IVA na restauração não há condições para o baixar e, portanto, vamos entrar em concorrência, vamos continuar em concorrência grave e desfavorável para os empresários portugueses da pequena, média e grande restauração e hotelaria em relação aos espanhóis e aos outros países que estão em concorrência no turismo connosco, e vamos continuar a condicionar a recuperação, nomeadamente do emprego nessa área. E, ao mesmo tempo, anuncia, isso já sabíamos, que tenciona baixar o IRC. As câmaras não devem achar muita graça porque têm uma participação importante no IRC através da derrama, mas seja como for, o IRC nós sabemos que só atinge as empresas lucrativas. E, portanto, é uma medida que eu saúdo, que também António Costa prevê, mas que não pode ser generalizada ou não deve ser generalizada como ele pretende generalizar, e muito especialmente sabemos que tem uma incidência muito parcial. As pequenas e médias empresas não lucrativas, que deviam ter incentivos de outra natureza, não vão beneficiar em nada com a queda do IRC porque não pagam IRC. Esta entrevista teve ainda tempo para se falar da saúde da coligação, nomeadamente do episódio que marcou e que feriu, de certa forma, a coligação com a irrevogabilidade de Paulo Portas. Pedro Passos Coelho admite que houve dificuldades, mas garante que há aqui uma assunção de compromissos e que esses compromissos mostraram que é possível fazer compromissos. São estas as palavras do Primeiro-Ministro. Não, isso ele teve um comportamento que conseguiu fazer recuar Paulo Portas de uma forma muito caricata e muito penosa e que o colocou em termos de imagem numa situação muito difícil, que ainda está nessa situação, mas apesar de tudo salvou a coligação. Tenho pena que na altura o Presidente da República não tivesse aproveitado, ele tentou aproveitar para convocar eleições antecipadas, não teríamos eleições em cima da preparação do Orçamento do Estado, mas enfim, isso passou à história. Agora, à medida que nos aproximamos do ato eleitoral, evidentemente que todas as possíveis divergências são escondidas, são varridas para debaixo do tapete, porque o importante para a coligação, e aquilo é gente que não gosta de perder, como eu não gosto, como ninguém gosta, faz das tripas coração para escamotear as quesílias internas ou as divergências que possa ter, e de facto, quer um, quer outro, tem um domínio absoluto sobre os respectivos partidos, não tão grande como, por exemplo, o líder da Coreia do Norte, não quero comparar, obviamente, que ganha as eleições por 99,90 e tal por cento, mas tem, de facto, um domínio absolutamente gigantesco sobre os respectivos partidos, portanto não tiveram grandes problemas com a escolha das listas de deputados, o que revela mais falta de democraticidade interna do que outra coisa, mas enfim, neste momento não há razão para que se tema qualquer dificuldade e estão na mais coligação. Alinhados em termos de discurso, quer Paulo Portas, quer Passos Coelho? Qualquer dos dois não é parvo, antes pelo contrário, e sabe que para ganhar as eleições têm que estar muito sincronizados, portanto, as pequenas questiúnculas, as pequenas acrimónias, as pequenas dificuldades que existiram neste percurso, e algumas não foram pequenas, foram médias ou mesmo grandes, como no caso que referiu, quando da tomada de posse da atual Ministra das Finanças, que foi de facto o leitmotiv para todas as dificuldades, foram ultrapassados e neste momento eles disfarçam eventuais dificuldades que possa haver. Vai haver o Paulo Portas a assumir que foi ele o responsável, o principal responsável pelos eventuais sucessos ou os supostos sucessos na área financeira, fiscal e social, não sei do que é que se pode gabar, mas enfim, ele vai mostrar que ele é a consciência, já não pode dizer, é porque isso aí cai no ridículo, que é de facto o partido dos reformados e pensionistas, porque aí não colhe. Vai tentar também dizer que é o partido dos agricultores, que é uma pequena parte dos eleitores, mas que é uma bolsa do eleitorado que o CDS tem privilegiado, mas em suma, vai haver enorme tranquilidade, sintonia, grandes amizades, abraços e beijinhos daqui até às eleições entre PSD e CDS. No final da entrevista falou-se ainda da Grécia. Passos Coelho referiu que as condições que a Grécia conseguiu deve-as também, em parte, à solidariedade de Portugal e da Irlanda. Bom,
Não é o que consta, não é? Não é o que consta. Em primeiro contrariar precisamente as notícias que esta semana soubemos, palavras preferidas por Jean-Claude Juncker. Pois, eu começo por dizer que sou hipercrítico das declarações do Sr. Juncker, mesmo que ele tenha dito a verdade, e eu até admito que tenha dito a verdade, ou seja, que Portugal tentou evitar que o acordo com a Grécia, ou a perdão da dívida, ou a reestruturação da dívida, que não o perdão, isso estava fora de causa, pudesse ocorrer antes das eleições em Portugal, porque tenho quase, enfim, a certeza que isso seria motivo de uma conversa particular, ou terá sido motivo de uma conversa particular entre Passos Coelho e Juncker, mas não tenho provas. Agora, o que é inacreditável é que o Presidente da Comissão revele conversas privadas que possa ter frente a frente com um Primeiro-Ministro de um país membro, ou até com uma intervenção que o próprio Primeiro-Ministro possa ter tido na reunião do Conselho Europeu, coisa que eu não acredito que ele aí tivesse feito esta referência. Agora, a posição de toda a Europa em relação à Grécia, do meu ponto de vista, é lamentável. Foi, de facto, um golpe de Estado sobre a Grécia, foi uma humilhação desnecessária, contraproducente e que vai ter um efeito ricochete. Que Portugal alinhou-se sistematicamente com o Sr. Schäuble, que até agora na Alemanha é criticado pelas suas posições maximalistas, isso é público e notório pelas próprias declarações de Pedro Passos Coelho. Portanto, ele pode-se gabar de tudo, menos de ter sido um grande apoiante de soluções razoáveis para a Grécia. Se é apoiante das soluções que vieram a ser aprovadas para a Grécia, bem, pode limpar as mãos à parede, digo eu, porque são soluções que não levam a lado nenhum, sem que se mexa na dívida e com aquela dose de austeridade. Vamos ter um drama na Grécia, vamos ter um caos social na Grécia, que já está a ser relatado a propósito da situação, desde infantários a lares de terceira idade e coisas similares. A muito curto prazo vamos ter a Grécia num sobressalto e sem capacidade de amortizar a dívida e sequer de pagar os juros. Esta semana tivemos a marcação das eleições por parte do Presidente da República. 4 de outubro é a data escolhida para as eleições. Vimos aqui reações da esquerda à direita, dos partidos do Governo e do Partido Socialista em relação a esta marcação, mas também reações relativamente ao pedido, ao apelo de Cavaco Silva para que haja aqui uma maioria absoluta no país. Eu acho que ele não apelou nesse sentido. Li e reli e, de facto, essa interpretação não me parece correta. Ele já o fez, por outras palavras, ele disse em certa altura, mas foi um lapso manifesto. Fala na necessidade de haver uma maioria estável. Aí sim, isso disse. Mas ele, em tempo, disse que não daria posse ao governo minoritário, o que, em termos constitucionais, é um absurdo, nem ele pode paralisar o país, porque ele não tem capacidade para, não dando posse a esse governo, dissolver a Assembleia da República, como sabe, ele não o pode fazer. Portanto, o que é que ele agora diz? Eu acho que ele diz uma coisa natural, que é desejável que haja uma maioria na Assembleia da República. Nunca fala em maioria absoluta, curiosamente. Fala um acordo de incidência parlamentar, fala, enfim, no entendimento entre os partidos que levam um governo estável e coerente. Isso consegue-se, de facto, com uma maioria não necessariamente absoluta que esteja repercussões no governo. Uma questão é haver uma coligação de governo entre partidos que nenhum deles consegue a maioria absoluta e, portanto, entendem-se. Por hipótese, PSD e PS, ou melhor, a maioria PSD-CDS de um lado e PS, nenhum deles tem maioria absoluta, como tudo indica, e fazem uma coligação, resolvem fazer uma coligação com incidência governamental. Ministros de um lado, ministros do outro. Sobre isso ele nunca fala, e isso é uma impossibilidade total. Mas fala na questão de haver uma coligação pós-eleitoral com 2 ou mais partidos. Mas subentende-se que o PS possa estar envolvido. Aí é que ele foi longe demais, ele falou nisso, mas para dar o exemplo do que sucede na Finlândia, que aliás é de mau gosto, porque na Finlândia, como se sabe, um dos partidos que intervém nessa coligação é de extrema-direita e, portanto, podia-se abster. Agora, que é uma prática comum na Europa haver coligações de vários partidos, ele nunca fala numa coligação com incidência governativa. O que ele diz é que tem que ter apoio parlamentar, ou seja, tem que haver um acordo com incidência parlamentar que permita uma governação estável e coerente. Agora, a forma como ele enfatiza isso redunda num apelo objetivo. Portanto, considerando isso normal, apesar de tudo, a forma como ele enfatiza redunda num apelo, objetivamente num apelo ao voto útil. Quem é que beneficia do voto útil? Fundamentalmente o PS. Não tanto o PSD, CDS, porque aí não há outros partidos à direita significativos, enfim, poderá haver o Nós Cidadãos, poderá haver o PDR, sei que o PDR é de centro ou de centro-direita, é um partido populista, mas enfim, não há formações políticas relevantes que possam dizer assim, não,
os eleitores, os potenciais eleitores, não vale a pena estar a perder o meu voto ou a desperdiçar o meu voto neste mini partido, vamos, como não queremos o Partido Socialista, vamos votar em Pedro Passos Coelho. Isto é pouco significativo. Ao contrário, à esquerda, há vários partidos que muito dificilmente os seus militantes deixarão de votar neles, tipo PCP, que é um voto muito conservador, muito fixe, muito fixo. Mas há outros setores de independentes, nomeadamente candidatos às eleições, pequenos partidos, que poderão pensar, se não queremos 4 anos de Pedro Passos Coelho, a solução é António Costa. E, portanto, quem é beneficiado, objetivamente, é o António Costa. Mas acredita que seria essa a intenção do Presidente da República? Claro que não, mas objetivamente é isso que acontece. Prova disso é que os partidos em causa estão a reclamar, e com alguma justiça ou com alguma pertinência, das palavras do Sr. Presidente da República, porque objetivamente está a apelar ao voto útil, que é o grande inimigo desses partidos, digamos assim. Nesse sentido, não faz sentido para si as acusações, as palavras, as críticas de António Costa ao dizer que Cavaco Silva está a criar condições inconstitucionais para a formação do próximo governo, ao apelar a um governo de maioria absoluta? Não é só apelar, é que ele vai um bocadinho mais além do apelo, vai quase à exigência, o que não deixa de ser curioso, porque já tivemos um bom governo minoritário, aliás, ouvi agora o António Costa a lembrar isso, o governo de António Guterres, vamos admitir que foi um bom governo, mas governou durante 4 anos, e ele próprio, Cavaco Silva, foi primeiro-ministro em 85, com 30 e tal % dos votos, numa altura muito difícil, em que seria admissível perante as teorias dele, porque estávamos num período difícil, tinha acabado de sair o FMI, tínhamos acabado de assinar o acordo com a União Europeia, o país estava em grandes dificuldades, e, no entanto, ele ganha as eleições com a maioria relativa, sozinho, sem o CDS, forma um governo minoritário e teve 2 anos a governar, e a governar bem, penso eu. Aqui sou suspeito, porque era líder parlamentar do PSD na altura. Depois foi deitado abaixo o governo, e o que é que aconteceu? Ele teve a primeira maioria absoluta, sozinho. PSD sozinho, teve 50 e tal %, 52%. Portanto, é curioso, porque se as teses de Cavaco Silva de hoje fossem aplicadas em 85, pelo general Ramalhianes, ele não tinha sido empossado como primeiro-ministro. Bom, a Constituição de facto não o permite, ele tem que empossar um governo minoritário, e quem está a dar-lhe uma grande ajuda nesse sentido é o Pedro Passos Coelho, porque a fazer fé no que acabo de ouvir, eu confesso que não tinha reparado na leitura nos jornais, ele terá dito que é impossível, se ele disse que é impossível um acordo de incidência parlamentar com o Partido Socialista, porque tem projetos e programas que estão nas antípodas, ainda não conhecemos o programa do PSD, mas admitimos que de facto são dificilmente conciliáveis, então, como é? Estamos a apelar a que o Presidente da República não dê posse a um governo de caráter minoritário. Ainda por cima, o Presidente da República diz que ele não tomará a iniciativa de formar um governo de iniciativa presidencial, como já aconteceu no passado. Portanto, ele está a criar um imbróglio. E eu creio que este imbróglio, e se ele disse isto, está mais uma vez a favorecer o António Costa, o que é curioso, porque está a favorecer o voto útil. Quem pode beneficiar do voto útil? Quem tem medo? O eleitor que possa ter medo de que se caia num impasse por força de um governo minoritário vai utilizar o seu voto de forma útil. Ora bem, PSD e CDS podem ser beneficiados, mas, como digo, têm uma margem de captação de voto útil mais pequena, menos significativa, o PS poderá ser beneficiado. O que eu acho é que isto é uma responsabilidade, porque manifestamente julgo que quer PS, quer PSD, tem que ter algum cuidado, porque poderemos ficar num impasse se nenhum tiver maioria absoluta, como tudo indica, se não houver hipótese de alianças com outros partidos, porque não há representatividade suficiente, haverá eventualmente o Partido Livre como possível parceiro do PS, mas as sondagens, por enquanto, apontam para uma intenção de voto muito tenue, muito pequena, e, portanto, poderíamos ficar num impasse. Ora, eu não acredito que 2 estadistas como Pedro Passos Coelho e António Costa queiram provocar um impasse. Ou seja, vão ter que fazer mesmo um acordo de incidência parlamentar, apesar de um todas acordo de as regime. declarações, esse acordo pode vir a surgir depois das eleições? Tem que surgir, tem que surgir. Agora, eu creio é que é capaz de surgir por iniciativa do Presidente da República, ou diretamente, ou como acontece noutros países, através de um facilitador ou de um mediador. Não é, o facilitador em Portugal não convém utilizar a palavra porque é utilizada com outros fins, mas na Bélgica utiliza-se a palavra facilitador. O rei, como aquilo é uma quantidade interminável de partidos democratas cristãos, flamengos e valões, socialistas, flamengos e valões, liberais, flamengos e valões. Bom, são 7, 8 partidos que têm todos à volta de 15, 20%, para formar governo.
o rei nomeia uma personalidade de grande prestígio que tenta, e às vezes demora um ano, mas não tem importância nenhuma, porque a máquina administrativa funciona sem governo, funciona exatamente para tentar um acordo de incidência parlamentar que permita um governo estável e coerente. É provavelmente o que vai acontecer no nosso país. Outro episódio que marcou a semana em Portugal foi o caso Tecnoforma. O Organismo Europeu de Luta Antifraude detectou a prática de infrações penais e financeiras na atribuição de fundos europeus. Nomeadamente, estamos a falar de uma altura em que Pedro Passos Coelho foi consultor e também administrador da empresa em causa. Pois, é um problema que já vem sendo falado, que Pedro Passos Coelho nunca esclareceu muito bem. É muito maçador, penso eu, e é muito desagradável que apareça durante a campanha eleitoral, já estamos em plena campanha eleitoral, uma campanha que seja marcada por casos passados, mas que de facto vem à baila agora, e vem agora à baila, ninguém pode dizer que este Organismo Europeu de Luta Antifraude aproveitou o período eleitoral para apresentar as suas conclusões, as suas recomendações. Ele faz uma recomendação judicial e uma recomendação financeira ao TCIAP, no fundo ao Ministério Público, porque há suspeitas de atos que são merecedores de sanção criminal por um lado e há a suspeita de atos que podem permitir a recuperação das verbas utilizadas. Eu julgo que o Miguel Relvas era secretário de Estado na altura. Era e responsável pelo fundo. E responsável pelo fundo, o Fundo Foral. Não deixa de ser esquisitíssimo, e por isso certamente é que houve este inquérito, é que um quarto das verbas que foram aplicadas em Portugal foram através da Tecnoforma, então na região centro é uma percentagem avassaladora. Pronto, não temos conhecimento do relatório, portanto eu não quero ir mais longe. Porquê? Porque o próprio organismo diz não, para não prejudicar a investigação que compete às autoridades portuguesas, isto mantém-se no segredo de justiça. Lá parece que é segredo de justiça. Bom, agora está cá o relatório, não sei o que é que vai acontecer. Isto está em segredo de justiça aqui nas instituições europeias e, portanto, não conhecemos, de facto, mas que há suspeita de ilícitos. Segundo o site da OLAF, o Organismo Europeu de Luta Antifraude, estas recomendações judiciais só são emitidas quando já há prova de que houve uma eventual infração penal. Exato, mas agora cabe às autoridades portuguesas, neste caso ao Ministério Público, e está no DCIAP, está bem entregue, penso eu, está entregue a quem de direito, cabe a ele prosseguir a investigação e assumir as conclusões. António Capucho, muito obrigada pelo seu comentário aqui na edição das 12. Tive muito gosto.